Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre como as suas crenças limitantes elas são formadas na sua mente subconsciente, né? É um assunto super válido e super importante. Talvez um dos podcast vídeos mais procurados aqui dentro da nossa série. E quando a gente fala sobre isso, você tem que prestar atenção. Então, larga tudo que você está fazendo, presta atenção no que eu vou falar. Além disso, tire qualquer tipo de... vamos falar de distrações, né, que possam ter ao seu redor agora, nesse momento, para você ver. Porque quando a gente fala de crença, né, todo mundo fala que tem, mas na hora de resolver, ninguém gosta de resolver. Por isso que tá, a gente vai dar o passo a passo para você nesse vídeo, para te ajudar, né? No final até inclusive uma receita aí para te ajudar em relação a quem quiser isso em profundidade, né? Primeiro de tudo, as crenças limitantes, elas são formadas nas suas experiências de vida. E a grande maioria delas, elas ficam armazenadas o quê? No nosso cerebelo, né? Na nossa mente subconsciente. E quando a gente pensa sobre essas informações, basicamente foi entre os 6 anos, 10 anos, né? Às vezes até mesmo 4 anos aos 10 anos. Todas essas experiências elas ficam armazenadas lá em qualquer área que você possa ter vivido ou mesmo experimentado alguma tipo de experiência. Então, experiência de vida podem ser traumáticas, podem ser em relação a abuso sexual, pode ser relacionadas a financeiro, né? Então seus pais, sua mãe, né? Em relação, no caso, falhas, rejeição, críticas que você recebeu na escola, né? Quem trabalha isso é o Eric Erickson, né? Então, o pai, né? A mãe, constelação familiar também, né? Trabalha esse tipo de aspecto. Mas tudo isso que foi acumulando, né? Se a gente pensar até nas ondas, né? Então, você vai sair da teta, vai para delta, depois vai para alfa, depois para beta, depois para gama. Nessa evolução que você vai tendo, você vai se tornando mais consciente, ou seja, mais materialista. Se tornando mais materialista, você vai se tornando uma pessoa mais medrosa, mais relacionada à dor, ou seja, você vai se tornando de inconsciente para mais consciente. E aí, no caso, a consequência direta disso é você se esquecer dessa origem cósmica, quântica, divina que você tem, né? E por causa disso, as experiências, elas são o primeiro fator da criação das crenças no subconsciente. É como uma memória, você vai lembrar. E isso vai repercutir muito nas suas experiências do atuais, né? Então, por exemplo, se acontece num relacionamento, algum tipo de situação que te fez relembrar de algo que aconteceu quando você era criança, vai ser ativado agora, né? Então vai ter, por exemplo, casos, né, que a gente até atendeu, mulheres e homens que foram abusados quando eram crianças e, né, talvez até para ter uma relação sexual, mesmo um momento íntimo com a pessoa amada naquele momento, parou, hesitou, né, e ao mesmo tempo criou uma situação, né? Então, essa situação foi gerada por algo que aconteceu no passado, não que aconteceu naquele momento. Outra coisa, dinheiro, né? Acontece muito com as pessoas. A forma que, na verdade, seus pais pensam ou pensaram sobre dinheiro, né? Se teve uma evolução, ótimo. Mas se não teve nenhuma evolução, a forma que você também pensa em relação ao dinheiro é igual. Então, as experiências de vida têm muito mais a ver com o passado, que na verdade já foi, do que na verdade aquilo que está acontecendo agora. Por isso que é interessante notar como que as pessoas são apegadas, né? E até tem um aspecto da modelagem, né? Porque você aprende muito do que acontece dentro da sua vida através da observação, através do que falaram para você, né? Figuras de autoridade, pais, professores, colegas de trabalho, né? Ou mesmo a forma que eles entendem o mundo, as crenças negativas, as crenças positivas, né? Você começa o quê? A assimilar isso. Você começa como se fosse se alimentar das crenças dos outros e usar essas crenças para você. Se isso, na verdade, é levado para você em consideração e você se esquece totalmente que isso, na verdade, não é seu, o que acontece na maior parte das vezes, além de ter sua crença, você começa o quê? A admitir crenças dos outros como sua crença. E o que acontece muito hoje? As pessoas hoje, elas assumem algo que não é delas, sendo que colocando como uma verdade, que não é. Além disso, elas começam a sofrer por algo que não existe, realmente, é ilusório, né? Se a pessoa está vivendo isso, não é mais nosso problema, é o problema dela, certo? Mas se ela considera como um problema, ela vai ter um problema muito importante e sério daqui para frente. Por isso que é importante o quê? A reprogramação, né? Porque o que acontece? A partir do momento que você repetir aquilo, sua vida vai ser sempre naquele círculo vicioso. Vai sempre o quê? Voltar
para isso que, na verdade, está acontecendo nesse exato instante de tempo, né? Então, por isso que é tão importante você entender essa modelagem, isso que aconteceu por anos na sua vida, reconfigurar a forma que, na verdade, isso está acontecendo. Não adianta nada você querer mudar e, na verdade, modelar as mesmas pessoas. Você vai ter que modelar com outras pessoas, né? É dinheiro? Então você vai ter que aprender com pessoas que têm dinheiro. Um relacionamento sadio? Pessoas que têm um relacionamento sadio há anos. Não é apenas renda extra, não é apenas, por exemplo, a pessoa que casou ali, né? Um artista da televisão. Não é modelo, meu amigo, minha amiga, né? Pega um casal que, na verdade, está casado há tempos, né? Filhos. Não é fácil. Relacionamento não é fácil. Ter dinheiro não é fácil. Tem gente que acha que, na verdade, um bilionário tem uma vida fácil. Ninguém tem vida fácil, todo mundo tem suas dificuldades. Ah, Diego, mas eu prefiro ter uma dificuldade com 1 milhão no bolso do que com não. Será? As pessoas adoram modelar coisas que, na verdade, elas não sabem, né? E aí isso entra o quê? Como uma crença. Como também tem crenças, por exemplo, que chegam para você como uma mensagem cultural, né? Então, uma mensagem cultural é o quê? Aquilo que você recebeu da sociedade, da cultura, da mídia, né? Hoje, redes sociais, imprensa, ideais de beleza, ideais de sucesso, ideais de felicidade. Você vê quantos jovens, quantas crianças estão sendo destruídos, né, mentalmente, vamos dizer assim, por modelos de estética, né, por modelos, na verdade, que são extremamente, a gente poderia dizer, efêmeros, né, passageiros. Né? Porque, na verdade, a única coisa que remete a quem nós somos em existência somos nós mesmos. Né? Nós, na verdade, o quê? Reverberamos aquilo que nós acreditamos. Se a gente acredita que, na verdade, um TikTok, um Instagram, uma rede social que está agora bombando nesse momento é a definição de um ser humano evoluído, nível de consciência lá em cima, frequência vibracional lá em cima, talvez a humanidade já se perdeu há faz tempo. Né? Por isso que é tão importante você rever o que você acredita, seus princípios, seus valores, né? A ética moral dentro da sua vida. Até mesmo a gente pode dizer em relação a crenças, em relação ao pensamento automático. Né? O pensamento que você tem, por exemplo, é resultado daquilo que você recebeu, então vai ser como um gatilho. Né? Ela vai acontecer principalmente em situações estressantes, situações desafiadoras. Quando você está estressado, você costuma reagir da mesma maneira. Você já parou para pensar nisso? Se você tem um gatilho de ficar com raiva, é a raiva que você vai ter. Se você tem uma inteligência emocional grande, você treinou isso através de anos, né? Talvez até mesmo das experiências que você teve em casa, você sabe lidar melhor em casos de caos, né? Vamos dizer assim, de casos que na verdade vão demandar de você uma inteligência emocional maior, né? Mas aí o que se trata disso? Com o imediatismo de hoje, ansiedade, né? Você vê, por exemplo, pessoas querendo resolver o problema só com uma pergunta para inteligência artificial no Google. Será que, na verdade, a gente está criando pessoas que pensam, pessoas que, na verdade, pacientes, ou mesmo pessoas que estão querendo resolver as crenças ou não? Né? Na maior parte das vezes, não. Por isso que tá. A formação das crenças, elas ficam lá. Tudo isso que eu estou falando para você são como as crenças são formadas. Né? E quando a crença é formada, ela fica armazenada. E ela volta, vai e volta, vamos dizer assim, porque ela tá lá, ela é como se fosse uma memória, né? E ela é ativada por gatilhos. Por isso que é tão importante você entender, por exemplo, por que será que quando você fica estressado, você fica com raiva? Né? Provavelmente, às vezes, você aprendeu isso. Talvez com seu pai, às vezes com a sua mãe, às vezes até mesmo com tio, tia, alcoólatra, sei lá. É uma situação que você teve. Né? Mas isso representa quem você pode ser agora? Não. Né? Por isso que a gente tem um treinamento nosso, clica no primeiro link da descrição, que pode te ajudar a descobrir, né, quais crenças limitantes que você tem atualmente e quais crenças, na verdade, você aprendeu com os outros a ter. Porque não adianta nada você querer evoluir, aumentar seu nível de consciência, aumentar sua vibração, sendo que, na verdade, às vezes você está trazendo pedras dentro da sua mochila da vida de outras pessoas. Né? Então eu convido você, precisa reprogramar, você precisa desconstruir aquilo que você construiu durante anos, né? Durante anos.
Então clica no primeiro link da descrição, tem um treinamento nosso, um curso nosso, só sobre esse aspecto em relação à reprogramação mental. E é isso que você está precisando hoje, reprogramar sua mente subconsciente para você co-criar, manifestar a vida dos seus sonhos, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você, nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.